Glórias a Deus mais uma vez por você estar aqui na casa de Deus, pela sua fidelidade. Olha para quem está do teu lado, diga assim: glórias a Deus pela sua vida, glórias a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade. Vamos tratar de um assunto importante, né? Mais um tema importante que nosso ministério como um todo tem tratado, e nós estamos aqui replicando a palavra de Deus. Então o tema desta manhã é o ímpio e o caminho da perdição. Vamos ouvir o que o Senhor quer nos ensinar a respeito deste assunto, né? Um assunto importante também, é um assunto delicado, mas muito importante. O livro de João 3,19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que o Espírito Santo de Deus fale a cada vida, que esta palavra, Senhor, abençoe os corações. Vamos orar. Abre os seus lábios mais uma vez. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela certeza, Senhor, que nós temos, ó Pai, que nós fazemos parte de uma boa semente que está sobre esta terra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos, pela confiança, Senhor, que nós somos justos. Nós fazemos parte do povo que o Senhor chama de justos, que estão sobre essa terra. Somos justos, ó Pai, porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou, ó Pai, o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor Jesus, ó Pai, pela Tua palavra que ilumina nossa mente, ilumina os nossos olhos espirituais, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que ativa a mente de Cristo que está em nós, para compreendermos, Senhor Jesus, ó Pai, os Teus segredos, Senhor Jesus. Aquilo, Senhor Jesus, que era mistério, Senhor, foi revelado aos seus, à Tua igreja, ao Teu povo. Que mais uma vez nesta manhã, Senhor, seja o Espírito Santo de Deus a falar, que seja, Senhor Jesus, a Tua voz a ser ouvida, ó Pai, e que todos, Senhor, tenham uma clareza, Senhor, sobre esses assuntos importantes que o nosso ministério está tratando neste momento. Glória a Ti, Jesus, ó Pai, por estar debaixo desse manto apostólico, estar aqui enviado e aprovado por Deus. Assim, Senhor, como igreja, nós oramos e entramos em concordância. E a igreja abençoada diga amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Senhor Jesus. Diga a Deus, seja louvado. Obrigado, Senhor Alessandro. Então, o tema desta manhã bendita, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações, né? É o ímpio e o caminho da perdição. Então, é importante que você entenda, né? Igreja bendita, você que é um eleito, que é um salvo, que é um predestinado, você que tem a segurança da tua salvação, você que sabe que Deus te amou desde antes da fundação do mundo, diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Né? Que há, amado, que é o primeiro tema que eu quero tratar neste instante, que neste mundo, nessa terra, existem duas sementes. Né? Uma semente dos justos e uma semente dos ímpios. Então, eu sei que esse assunto é delicado, a maioria das igrejas não trata desse assunto porque não tem revelação, não tem entendimento, e por vezes, né, existe uma ideia, né, de que o homem pode se salvar. Então, a maioria, né, das igrejas acreditam que o lobo pode se tornar ovelha, né, que o ímpio pode se tornar uma pessoa justa, e nós temos um entendimento, amado, de que neste mundo, nesta terra, existem duas sementes. Uma semente da salvação, e aqueles que fazem parte da semente da salvação, digam amém. Amém. Diga aí no teu lugar: eu faço parte da semente da salvação. Semente da salvação. E
incorruptível. E existe também, meu irmão, sobre essa terra, uma semente da corrupção. Aquilo que a Bíblia chama de ímpios. Quando você lê a palavra de Deus, a palavra da sabedoria, você vai ver lá, né, é que a Bíblia faz uma distinção entre o justo e o ímpio. Diz que o ímpio, quando nasce, ele já sai esparramando violência, sangue. Tá? Então, quando a gente olha isso, não é uma metáfora, queremos que se entendesse, não é uma expressão de linguagem, não. Deus está te dizendo, e nós entendemos isso, que existem duas sementes sobre essa terra. E entender isso, meu irmão, tem que dar paz ao teu coração, não é? E também nos ajuda a entender tantas coisas que acontecem sobre essa terra que, por vezes, nós nos questionamos: por que aquela fulana fez isso? Né? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Nós possamos entender, amado, que sobre essa terra Deus colocou o justo, e Deus sabe que existe sobre essa terra o ímpio. Tá? Então o justo, ele tem um plano de salvação para a vida dele. Diga glórias a Deus. Por isso que estamos todos aqui, né? E aqueles que o Senhor trouxer a cada igreja que está sobre essa terra. Amém. E existe o ímpio, amado. Ele jamais se converterá, jamais ouvirá a palavra de Deus, jamais aceitará Jesus. Tá? Então, isso ao mesmo tempo tem que dar uma clareza para o teu coração, tem que dar uma paz para o teu coração também. E o livro de sabedoria diz assim, Provérbios 1, 24: Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Tá? Então, amado, aqui o Senhor está falando das características, né, do comportamento de pessoas que o Senhor classifica na lei sagrada como ímpios. Né? Então, uma característica, então, Bispo Marcos, de um ímpio, de uma pessoa que não vai aceitar Jesus, ela jamais vai aceitar o conselho da palavra, ela jamais vai aceitar a repreensão. Então, isso é um detalhe importante, né, para estarmos atentos a respeito. Mas o Senhor diz assim, olha, Provérbios 1, 26: Também eu, o Senhor, rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror com a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, porque sobre a Bíblia diz que nessa terra, né, todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por situações difíceis. Mas como somos justos, somos salvos, e os salvos digam amém. Amém. Neste momento nós podemos clamar ao Senhor. Nós podemos contar com o socorro de Deus. Tá? Aí diz que o ímpio, quando isso acontecer, ele também, né, por isso que eu digo que o ateu é ateu até a primeira turbulência dentro de um avião. Né? Então, em vindo o vosso terror com a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me acharão, não me hão de achar. E diz o versículo 29: Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então veja, até aqui, amado, é importante que você tenha discernimento, né, ao ler a Bíblia Sagrada. Né? Então quem é que vai recusar o Senhor? Né? Quem é que não vai atender ao Senhor? Quem é que vai rejeitar o conselho de Deus? Quem é que não aceita a repreensão do Senhor? É o ímpio. Né? Por vezes nós, outrora, enquanto ainda o Senhor não tinha chegado às nossas vidas, enquanto o plano de salvação não tinha nos alcançado,
nós tínhamos as características, né? Dos filhos da perdição. A Bíblia diz que nós andávamos como, né? Mas houve um dia que o Senhor nos buscou. Então, importante nós entendermos isso, amado, porque isso nos dá uma clareza sobre as coisas que acontecem nessa terra, né? Porque às vezes as pessoas questionam, mas como que pode, né? Obviamente, e recomendo que você não ocupe a sua cabeça, né, com noticiários, porque eles vendem só desgraça, só coisas ruins, né? Mas nossa apóstola estava comentando, como é que pode? Uma pessoa que estava num casamento, e aí ele pegou e deu uma facada na própria noiva, né? No casamento, na frente dos familiares. Então você fica pensando nessas coisas, mas por como? Amado, há duas sementes sobre essa terra. Os ímpios, filhos da perdição, né? E essa característica dessas coisas erradas, de todas essas coisas horrorosas que nós vemos, você pode ter certeza, é um filho da perdição. Tá? O justo, amado, ele vai porventura errar, porventura resvalar, né? Ter atitudes não tão boas, mas existe uma distinção. Eu queria muito que você entendesse isso nessa manhã, entre aqueles que são filhos de Deus, que são justos, o Senhor chama de justos, e aqueles que são ímpios, que a Bíblia diz que não pertencem ao Senhor, são criaturas, né? Obviamente Deus criou todas as coisas, mas aprove a nós, aos justos, Deus colocar o Espírito em nós. Diga glórias a Deus. Então a Bíblia diz, olha, mas assim como acontece, né, o sol está para todos, né, há um momento onde todos passam por apertos. E a Bíblia diz ali, né, no versículo que nós lemos já, versículo 27, versículo 28, né, que há as tempestades, há os momentos de aperto. Então, volta um pouquinho, versículo 29, já conheço, por gentileza. 29, Provérbios 1, 29. Diz assim, ó, então me invocarão, mas eu não responderei. Não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Ué, mas quem é que não tem o retorno de Deus? É o ímpio. Mas aí o versículo 29 já explica: porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Versículo 30 ainda diz assim, olha, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Glórias a Deus, amado. Olha, eu queria muito que você aí no teu coração, né, toda vez que você ouvisse a palavra, e essa palavra tocasse, porque às vezes as pessoas falam assim, olha, bispo, olha, eu estava hoje no culto, essa palavra veio direto ao meu coração, mas glórias a Deus. Né? Se foi uma repreensão, se foi uma exortação, se foi um conselho, se foi uma direção, porque é uma prova, amado, que nós somos filhos de Deus. Deus fala com cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que diz o Espírito Santo de Deus. Tá? Nenhuma palavra, amada, é lançada em vão. Tá? Nenhuma pregação é lançada em vão. Então, nós ouvimos a palavra de Deus, nos confortamos com a palavra de Deus, né? Com o conselho do Senhor, com a repreensão do Senhor, mas diz que o ímpio, não. O ímpio não. Tenho certeza que todos aqui já passaram por alguma situação específica onde a gente conversou, né, com uma pessoa, ou falou de Jesus, e essa pessoa debochou, né? Às vezes tem gente que é mais, vamos dizer, mais descarada, né? Tem um deboche mais escancarado, tem pessoas que é um pouco mais sutil, mas quantas pessoas, né, mano? Olha, eu já presenciei isso, pessoa assim, de você orar, né? A gente como pastor, isso já aconteceu, obviamente não quero citar nomes nem situações específicas, uma questão de ética, mas eu já orei por pessoas próximas do meu círculo familiar que estavam no leito de morte. Né? Falei de Jesus para essas pessoas. Aí depois eu fiquei sabendo que a pessoa preferiu chamar um amigo
tinha bastante dinheiro, colocou ele dentro de um avião, levou lá para o interior de Goiás, foi lá para uma curandeira, uma macumbeira, fazia a cirurgia espiritual. Amado, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo transforma. Só a palavra de Deus muda vidas. Creia nisso, né? Então eu já vivenciei essas situações. E aí, nós estamos hoje falando, né, que sobre essa terra há, né, nesse ponto agora, há uma semente da salvação e outra da perdição. Há o justo e há o ímpio. Tá? Então, como já presenciamos situações, né, onde a pessoa, numa situação muito difícil, às vezes até no leito de morte, ao ouvir a palavra de Deus, também, né, mudou, confessou. Né? Então, amado, essas coisas têm que nos dar uma clareza sobre essa terra, este mundo e como que as coisas estão no dia a dia, né? Então, a Bíblia diz assim, olha, João 3,19: o julgamento é este, que a luz, Jesus Cristo, né, a salvação, Jesus, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas que homens foram esses? Né? O mundo da perdição, né? Os ímpios. Tá? Porque as suas obras eram más. Tá? Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que você é um homem ou uma mulher de Deus, é chamado para boas obras. Diga aí no seu lugar: eu fui chamado para boas obras. Boas obras. Tá? Então, essa palavra, apesar de tratar desse assunto tão delicado, tem que dar paz ao teu coração. Tem que dar certeza: eu sou semente da salvação. Eu sou parte de uma semente incorruptível. Eu sou salvo. Né? E nós seremos salvos para sempre. Porque a salvação não está nas nossas mãos, está nas mãos de Cristo. Jesus que nos salvou. Né? Então, primeiro ponto que nós estamos tratando aqui, importantíssimo você pensar, refletir. Neste mundo, meu irmão, minha irmã, existem duas sementes sobre essa terra. Existem duas sementes. E você sabe que quando eu conheci a graça de Deus, né, e nós vamos aqui, né, para nos organizar para disponibilizar esses conteúdos novamente, né, eu queria atualizar esses conteúdos sobre as doutrinas da graça de Deus. Né? Então, quando se fala de predestinação, quando se fala de eleição, quando se fala de falso livre-arbítrio, né? Quando se fala de duas sementes, amados, isso é importantíssimo para dar uma paz ao nosso coração, o entendimento, né, de que Deus é soberano, a vontade de Deus está acima da nossa, Deus faz como lhe aprouve. A Bíblia diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Amém. Mas tudo isso, meu amado, não é uma coisa que você entende descolado, de forma isolada. Você tem que entender que é um contexto, né, bíblico, né? Diga glórias a Deus, bíblico. Nada do que aqui nós falamos aqui não é bíblico, né? É bíblico. A predestinação é bíblica, a eleição é bíblica, a soberania de Deus é bíblica. O entendimento que o livre-arbítrio para a salvação ele é falso, ele não é real. Né? Os homens adoram o livre-arbítrio, né? Mas o livre-arbítrio para a salvação não existe. Livre-arbítrio para qualquer outra coisa existe. Né? Com quem você vai casar, se agora sair do culto você vai almoçar na tua casa, vai entrar no restaurante, só isso que você toma. Você tem livre-arbítrio para essas coisas. Agora, para a salvação, para receber Jesus, né? Não é nem aceitar, né, o termo errado que é colocado aí no dia a dia. Jesus não é uma mercadoria, com toda a taverna, Jesus não é uma banana, não é uma maçã, né? Não é aceitar, é receber. A Bíblia não tem esse termo aceitar, é receber. Nós temos que receber Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Então, todo esse contexto que eu estou te falando aqui, meus amados irmãos, a igreja bendita, nos faz entender com clareza. E aí conseguimos compreender que nessa terra há duas sementes: semente dos justos e dos ímpios. Por isso, igreja, antes de nós avançarmos para o próximo ponto, é importantíssimo nós termos clareza
com quem nós nos relacionamos. Quem é que você, amado, tem como seu amigo, ou dito amigo, né? Nossa apóstola estava comentando nesse culto, e eu também me identifiquei muito com isso, que amigos nós temos na igreja. Olha para quem está atrás de você, você é meu amigo em Cristo. Você é meu amigo em Cristo. Amigos nós temos na igreja. Amigos também cristãos de outras denominações, não estou aqui fazendo nenhum preconceito, mas na grande maioria, você tem conhecidos, você tem colegas. E vou dizer uma coisa, cada vez que a gente vai ficando mais experiente, a gente vai selecionando os nossos amigos. Os nossos amigos têm que ser pessoas que nos incentivam, nos ajudam, nos apoiam a estar nos caminhos de Cristo. Então, quando nós falamos, olha, sobre essa terra há justos e ímpios, há aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos e jamais serão salvos. E importantíssimo, você tem que começar a pensar, quem são as pessoas que você anda, relacionamentos, ou solteiros ou solteiras. Amado, você tem que casar com um homem de Deus. Declaro isso na vida dos jovens aqui dessa igreja, em nome de Jesus. Casar com homens de Deus, mulheres de Deus. Nós vamos casar com semente da salvação, amado. Por isso, abrindo um parênteses aqui, os judeus, na sua educação, os judeus são legalistas, eles estão debaixo desse pacto, é uma questão não só cultural, uma determinação de Deus. Por isso que eles colocam de uma forma tão implacável, que não, toda vez que o povo de Deus deu mal, ele se misturou. Quando se diz se misturou, é que eles sabem que semente da salvação tem que ver a semente da salvação. Então isso é importante para relacionamentos, isso é importante para amizade, isso é importante para a sociedade, para um monte de coisa. Nós entendemos que nessa terra há justos e ímpios, há filhos da salvação e filhos da perdição, e nós não sabemos quem é quem. Importante você, amado, que entendeu o que é predestinação, que crê que é um predestinado, diga glórias a Deus por isso. Isso não nos faz melhor do que ninguém. E a gente também não tem uma placa, não tem um cartaz na cabeça da pessoa. O que a gente sabe é que os filhos de Deus ouvirão a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu as conheço, elas me conhecem, elas me seguem. Nós sabemos que há características, quem está pelos frutos os conhecereis. Então há características. Os filhos de Deus ouvem a voz de Deus. Então aquele que é filho de Deus, uma hora estará na casa do Senhor. Amado, é impossível isso não acontecer. Um filho de Deus virá à casa do Senhor. Isso é certeza. Então, primeiro ponto que nós estamos tratando aqui nesse assunto hoje, o ímpio e os caminhos da perdição, é nós entendemos que há duas sementes sobre essa terra. Isso é uma determinação de Deus, amado. Isso faz parte de um plano soberano do Senhor. Soberano do Senhor. Nós não sabemos quem é quem, não nos cabe julgar ninguém. Importante também você ter esse cuidado, Mas o ímpio, ele dá sinais. Ele dá sinais. Ele tem frutos que não são bons. Ele tem atitudes que mostram que essa pessoa. Vou abrir um outro parênteses aqui, é muito comum, principalmente as pessoas solteiras, às vezes, e a gente já viu isso acontecer muitas vezes, às vezes a pessoa é solteira e ela fica naquela situação de que, eu preciso ter um companheiro, uma companheira, e às vezes no desespero, aceita a primeira oferta que viu. E aí, acontece uma coisa muito delicada, porque a pessoa, ela às vezes se casa com a pessoa e fala assim, não, uma hora ela vai se converter. Solteiros, minha recomendação é atenção com essa ideia.
Você tem que ter clareza que essa pessoa é um filho de Deus. Não estou falando nem de ministério, né? Se está na graça de Deus, melhor ainda, que aí não vai ter conflito, né, de lei com graça. Mas eu estou falando de você tomar um passo, e aí esse passo sem clareza, né? Aí a pessoa se casa e depois que começar ele vai se converter. Porque a gente conhece pessoas que estão até hoje, amado, aguardando. Cremos em nome de Jesus, queremos declarar isso, vamos ligar isso como igreja, que a nossa família é bendita e abençoada. Que todos aqueles que fazem parte da nossa família conhecerão a Jesus, virão aos caminhos do Senhor, estão debaixo do plano de salvação. Eu creio nisso, você crê nisso? Eu creio nisso, vamos aguardar, tá? Eu estou falando aqui de prudência, e a igreja está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Olha o seu irmão que está ao lado, diga assim, ó, prudência. Pelos frutos os conhecereis. É simples assim, tá? Vamos lá. O outro assunto importante também nesta manhã: o justo, ele se voltará para os caminhos de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque você estava e está debaixo do plano de salvação do Senhor. O justo se voltará para os caminhos de Deus, mas o ímpio, jamais. Tá? Como disse de uma forma muito bem-humorada, né? Nosso apóstolo comentando nesses estudos, amado, não há cirurgia plástica que vai resolver. A pessoa chega com dente de lobo, pelo de lobo, olho de lobo, cheiro de lobo. Não, vamos fazer uma cirurgia. Vamos tirar esses dentes de então o irmão está muito grandão, né? Vamos trocar por um dentinho de ovelhinha, não vai dar certo. Não há cirurgia, não há pitangui que vai resolver isso daí. Nós cremos, amado, com uma clareza e uma segurança. Se é ovelha, nasceu ovelha, pode ficar por um tempo, às vezes andando meio desgarrido, né? Mas uma hora ouvirá a palavra de Deus e se achegará ao aprisco seguro do Senhor, que é a igreja. Aleluia. Então o justo, ele se voltará para os caminhos de Deus. Por que estamos aqui todos nós? Porque um dia nós ouvimos a palavra de Deus. E porque éramos ovelhas, não é porque a gente virou ovelha da noite para o dia. Nós éramos ovelhas. Porque éramos ovelhas, porque éramos filhos de Deus, porque os nossos nomes estavam já inscritos no livro da vida. Nós ouvimos a palavra e nos voltamos para o Senhor. Amém, Jesus. Agora o lobo, jamais. De novo, não há cirurgia plástica que vai resolver isso. Não, vamos trocar esse pelo grosso, né, de lobo, vamos colocar uma lãzinha. Não vai funcionar, mano. Não vai funcionar. Tá? Estou aqui brincando, obviamente, até para dar uma leveza com um assunto tão sério, né? Nós olhamos esse assunto é muito sério. O justo, amado, se voltará para os caminhos de Deus. Se voltará. Ah, mas o irmão saiu e a irmã, amado, se é um filho de Deus, se voltará para os caminhos de Deus. E eu não estou falando de placa, eu estou falando de estar no Senhor. E está tudo certo, amado. A pessoa às vezes não se identifica com a palavra que nós cremos que é a verdade. A graça é a verdade. Diga glórias a Deus. A graça é a verdade. Então, às vezes o pessoal não se identifica, né, com a predestinação, né, está lá agarrado à lei, aos sacrifícios. Está tudo certo. O que eu estou falando é que o justo se voltará para os caminhos de Deus. Eu creio nisso, amado. Eu creio nisso. Diz assim no livro de Hebreus 4:7, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Tá? Glórias a Deus, amado, porque houve um dia, e
que eu e você ouvimos a palavra de Deus. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Louve ao Senhor. Glórias a Deus. Verdade. Que maravilha. Houve um dia em que eu e você ouvimos a voz de Deus. Ouvimos através de um irmão, de um convite, alguém que abriu a Bíblia e falou de Jesus para nós, né? Que nos deu um material específico, né? Bíblico, uma Bíblia, né? A Bíblia diz, olha, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha, então, quando há o momento do plano de Deus nas nossas vidas, amados, nós vamos ouvir a voz de Deus e vamos vir à casa do Senhor. Ponto. Tá? Então, isso é muito importante. Um outro versículo também, para nós encaixarmos nas reflexões que estamos fazendo hoje, livro de Hebreus 9, 27, diz assim, olha, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Quantas vezes, igreja? Uma só vez. Vindo depois disso, o quê? O juízo, o encontro com o Senhor, né? Aqueles, a Bíblia diz que seremos confrontados com o Senhor, né? E galardoados segundo, né, a nossa atitude, nossa vida aqui nessa terra, sim. Mas diz assim, olha, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Esse versículo aqui, amado, essa passagem, ela destrói qualquer possibilidade de reencarnação, qualquer possibilidade de purgatório, né? Aqueles que já vieram do catolicismo já ouviram muito isso, né? Tem um local, um purgatório, a pessoa está fazendo lá a missa do 7º dia, para purificar a pessoa, para ela ir para o céu. Amado, aqui a Bíblia é muito clara. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso, vem juízo. Ponto. Tá? Então, para nós que somos salvos, e os salvos que acreditam nisso, digam amém. Amém. Diga, eu sou salvo em Cristo Jesus. Salve Jesus. Tá? Olha, amado, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nesta terra, quando chegar o nosso dia, e que todos aqui tenham em nome de Jesus uma vida longeva, né, com saúde, cumpra a sua missão nessa terra em nome de Jesus, a Bíblia diz, olha, fechou os olhos, pois é com o Senhor. Então não tem reencarnação, não tem purgatório, coisas, né, que muitas pessoas que não conhecem a Deus ficam aí entretidas, né? Então aqui a gente está falando também da soberania de Deus. Livro de Provérbios 1:28, igreja, diz assim, olha, de novo, né? Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Né? Porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor. Né? Então há uma atitude muito clara, né, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, aquele que é o escolhido e aquele que não é o escolhido, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida e aquele que não tem. A Bíblia diz, olha, a atitude, né, a forma de viver sobre essa terra é totalmente diferente. Glória a Deus, amado, porque você tem agradado ao Senhor, você é semente da salvação. Olha isso, olha o seu irmão e diga assim, olha, você é semente da salvação. Você é semente da salvação. Você está agradando ao Senhor, né? Você tem temor de Deus, que é um outro problema desse século, né? Quando eu vejo várias coisas nas redes sociais hoje em dia, eu fico pensando, como falta temor do Senhor. Como falta temor do Senhor. E certos posicionamentos, eu já falo, isso aí é um filho da perdição. Isso é um ímpio. É certeza que é um ímpio. Né? Somente nesse meio dito show gospel, né? O que a gente vê de pessoas que, olha, cresceram dentro de igrejas e
depois de um certo momento a pessoa largou tudo, ficou famosa, né? Muito dinheiro, obviamente, né? E aí foi para o mundão. Se não voltar mais, se não se arrepender, se não voltar aos caminhos do Senhor, é a certeza. Essa pessoa era um ímpio ou era um justo? Era um ímpio. Ponto. Tá? Então, esses entendimentos que a Bíblia nos dá sobre esse assunto delicado é importantíssimo. Né? Romanos 3,20 diz assim, olha, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tem uma outra coisa também importante dentro do que a gente está tratando, né, mano? Que o lugar do justo é viver debaixo da graça de Deus. Diga aí no seu lugar, diga assim, o meu lugar é na graça de Deus. É na graça de Deus. Porque diz assim, olha, ninguém será justificado, amado. Olha, ninguém vem ao arrependimento, ninguém muda de vida, ninguém é transformado por obras da lei. Ou seja, pelos famosos jejum, né? Subida no monte, batismo nas águas, como condicionante da salvação, que o batismo nas águas que nós vemos em todas as igrejas legalistas é um ritual, né? Uma apresentação. Nós aqui cremos o seguinte, que a pessoa tem que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Né? Agora, a lei, ela não justifica ninguém. Não justifica ninguém. E o pior, é o que diz ali, ó, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amado, quanto mais lei, mais acusação, mais palavra de morte, de maldição, mais a pessoa pensa no quê? No pecado. Você pode ver. Né? Você vai numa igreja muito legalista, amado, as pessoas estão ali enlouquecidas com o assunto do pecado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Né? Eu me recordo aqui, Bispo Alessandro, quando a menina estava vindo, né? A gente foi conversar com uma pessoa específica e a gente queria ver, bate carrinho de bebê e tal. Aí uma conversa lá, a pessoa virou assim, você mais ou menos falou assim, não, eu tenho que cuidar da minha salvação. Deus me livre mentir. Né? Acho que foi questionado preço, alguma coisa. Não, beleza. Deus me livre mentir, porque eu estou a perder a minha salvação. Então, graças a Deus que a nossa salvação está na mão de Jesus. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Você imagine que cada resvalada que desce o ser humano nessa terra, perder a salvação, não tinha nenhum salvo nessa terra. Então, nosso lugar, né, como justos, de novo, nós estamos falando de justos e ímpios, nosso lugar como justos, amado, é na graça de Deus, porque a lei não justifica ninguém. E pior, a lei, ela acentua, ela dá destaque para o pecado, porque tudo é pecado, as pessoas elas vivem doentes, né, sendo acusadas. E glórias a Deus, amado, o Senhor já nos livrou do acusador. Diga glórias a Deus, o Senhor já nos livrou do acusador. Nenhuma acusação há, amado, sobre a sua vida. Amém, Jesus, aleluia. Romanos 3,23 diz, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24 diz, sendo justificados, o que, igreja? Gratuitamente. Como é difícil entender isso. A graça é um favor imerecido. Nós fomos salvos, justificados, lavados pelo sangue de Cristo, né? Perdoados os nossos pecados passados, presentes e futuros. A Bíblia diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só há em Cristo Jesus. Diga assim, só Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Romanos 3,10 diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12, todos se extraviaram,
a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Na nossa carne, amados, pela nossa carne, pela nossa lógica, pela nossa inteligência, pelas nossas filosofias, não estaríamos, nenhum de nós aqui. Graças a Deus, amados, o Senhor nos buscou, quebrantou nossos corações, tá? Amoleceu os nossos corações, que eram corações de pedra. Tinha pessoas que tinham o coração petrificado, e o Senhor, a palavra do Senhor chegou, transformou. Porque então, quando a gente olha esses versículos, a gente vê, amado, que a salvação é um plano perfeito de Deus. Diga aí no seu lugar, diga: a salvação é um plano perfeito de Deus. Reservada para quem, igreja? Para os justos. Diga: para os justos. Para os justos. Tá? É um plano perfeito de Deus, reservado para os justos. Porque pela nossa carne, amado, olha, a Bíblia diz: todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós estamos aqui, amado, é a prova do amor de Deus. Diga assim: Jesus Cristo me ama. Você crê nisso? Eu sinto o amor de Deus, amado. Eu sinto o amor de Deus todos os dias. Todos os dias eu sinto o amor de Deus. Eu trago a memória, aquilo que pode me dar esperança. Senhor, o Senhor me salvou. O Senhor transformou a minha vida. Aleluia. O Senhor me libertou do império das trevas. Me trouxe para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Olha, amado, uma segurança da nossa salvação. Outro ponto importante: para o justo, amado, a graça de Deus é o único caminho para a salvação. Para o justo, nós entendemos que a graça de Deus, amado, é o caminho para a salvação. Olha, é o único caminho para a salvação. De novo, Romanos 5, versículo 20: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amado. A graça de Deus. Você já pensou nisso, amado? Como Deus foi bom com cada um de nós, misericordioso, né? Como Deus foi cuidadoso de nos trazer à sua casa, de nos fazer conhecer a palavra, dessa palavra, amado, olha, nos lavar, nos renovar, nos transformar. Amado, isso é maravilhoso. Então diz assim: olha, sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Provérbios 23, 26. A Bíblia diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amado, o Senhor, obviamente, a igreja tem os seus ritos, os seus momentos. Então, por exemplo, o ofertório é um momento, de um culto dentro do culto maior. Mas, amado, o que o Senhor quer de nós? O Senhor não quer nosso bolso. O Senhor não está interessado, amado, no seu bolso. Deus está interessado no nosso coração. Amém. Por isso que Ele dá-lhe, filho meu, o teu coração. Quem é que tem essa capacidade? É o justo. Diga assim: o justo. Os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, quem é que tem a capacidade de entregar o coração para Jesus, como nós fizemos? Os justos, salvos. Quem que se agrada dos caminhos do Senhor, de vir para a igreja? Meu Deus, um frio, chovendo logo de manhã. Nem para aliviar, é um teste de fogo, porque vai fazer frio tudo bem. Vai fazer frio e ainda chuva, amado, só por amor a Jesus. Só por amor a Jesus. Amém. E Deus vai honrar a sua vida, amado. Você tem honrado ao Senhor, creia, Deus vai honrar a sua vida. Amém. Creia nisso. 2 Coríntios 6, versículo 2: porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, acredite, meu irmão, minha irmã, que como salvos, nós temos sempre o socorro, o escape,
o cuidado do Senhor. Amém. Sempre quando nós passamos por momentos difíceis, amados, se coloque, né, nessa luta de oração, de aumentar ainda mais a tua intimidade com o Senhor, mas tenha uma certeza, né, que nós, como filhos de Deus, há um socorro para nós, há uma palavra, amado, de conforto, há escape, amado. Mas sempre quando eu passo por momentos difíceis, eu tento subjugar a minha carne, né, porque eu sou como você, né, a gente fica às vezes um pouco estressado, um pouco exaltado, às vezes preocupado, né? Mas nessas horas nós temos que batalhar em oração, batalhar de forma espiritual, porque a nossa luta não é carnal, nossa luta é espiritual, tá? E crer nesta hora, o Senhor tem escape, o Senhor tem resposta, o Senhor tem socorro, o Senhor tem saída para essa situação. Eu creio, amado, quero declarar isso na sua vida em nome de Jesus. Não sei qual é a situação específica, mas creio, o Senhor tem socorro, o Senhor tem escape, o Senhor tem saída. Por quê? Porque você é um justo, você é um filho de Deus, você é um salvo, amado. Você é um salvo. Deus está na tua vida, a mão de Deus está sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Por isso que Romanos 10, 13 diz: olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós cremos nisso, amado. Qual que é a marca de salvação, né? Não é passar numa banheira de água, não é passar no batistério, não. É dizer com os seus lábios: Senhor Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Amém. Senhor Jesus Cristo, a minha vida te pertence. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Tu és o meu bom pastor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amados, só filho de Deus consegue falar isso. O louco pode até tentar falar isso, mas no meio do caminho vai sair, os dentes vão pular para fora. Por quê? Ovelha é ovelha. A ovelha vai chegar uma hora que ela vai invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que será salvo. Tiago 4,14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A vida é passageira, amado. A vida é rápida, né? O Tiago Yuri estava falando que nós já estamos em junho. A vida é rápida, amado. A vida é passageira, é um piscar de olhos nessa terra, né? Então todos os dias faça o seu melhor, amado, seja a sua melhor versão em Cristo Jesus. Amém. Versículo 15: em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Né? Eu gosto muito dessa passagem, porque ela mostra assim, o quanto Deus é soberano. Né? Olha, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Hoje a gente tem um povo que está falando assim: não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí depois eu vou consultar Jesus. Não. Tiago 4,17: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Glórias a Deus pela palavra de Deus que nos guia, né? Pela porta estreita. A palavra de Deus nos guia pela porta estreita. Olha, essa passagem aqui de Mateus 7,21, ela é muito intrigante, né? A primeira vez que eu vi essa passagem, né, eu achei muito intrigante, muito reflexivo. Diz assim: olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem fará a vontade de Deus? Os justos, os filhos de Deus, amado. Tem pessoas que dizem que fazem a vontade de Deus, né? São crente do tipo no fubá, né? O pé está aqui, outro pé está lá. Não. Olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que
faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você sabe que o nosso maior desafio, meu irmão, minha irmã, estou chegando às minutos finais, é fazermos a vontade de Deus, é atendermos a vontade de Deus. Que bom, de novo, que você está aqui nesta manhã, atendendo a voz do Senhor. Que você disse, hoje é domingo, hoje eu vou para a igreja, a igreja é meu lugar, eu tenho que congregar com meus irmãos, com a minha família espiritual. Você não deixou a tua carne te trair. Olha, às vezes fala, ele dá para acreditar, né? Sabe, tem pessoas que não estão na igreja por causa de preguiça. Preguiça, meus irmãos. Preguiça. É preguiçosa a pessoa. Ela não tem coragem de levantar cedo. Ai, bispo, eu queria ter um culto das 2h30, que essa hora eu estou. Não é fácil. Preguiça. E a Bíblia diz, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa vontade é uma das maiores desafios nessa terra. Mas é a prova que nós somos justos. É a prova que nós somos salvos. E continua ali o versículo, né? Mateus 7:22. Muitos naqueles dias vão lhe dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado o teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente. Fantástico, né? A palavra de Deus coloca mais ou menos assim, olha, eu não vou dizer assim para você entender nas entrelinhas, eu não vou falar assim por cima, metaforicamente, não. Eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Eu quero te dizer, amado, você é conhecido de Deus. Sabe por que você ama Jesus? Porque você é conhecido do Senhor. Você é conhecido do Senhor. Então eu direi isso, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Quem que pratica a iniquidade, amado? Não é o justo, é o ímpio. Então, igreja, de novo, há duas sementes sobre essa terra: o justo e o ímpio. O salvo é aquele que não é salvo. Filhos de Deus e filhos da perdição. Simples assim. Difícil falar isso, né? É uma verdade dura de ser enfrentada. Os altares não falam disso. Os altares, na grande maioria, na tradição religiosa, acredita que o lobo vai virar ovelha. Nós não acreditamos nisso. Temos que, de novo, glórias a Deus por isso, né? Ovelha nasce ovelha. Pode ficar algum tempo desviado, né? Mas se é ovelha, uma hora conhecerá o Senhor e será recolhida como ovelha. Você imagina isso? Quando eu chegar diante do Senhor, o Senhor fala assim: eu nunca te conheci, nunca te conheci. Apartai-me de mim os que praticam a iniquidade. Mateus 25:21 é o que ouviremos do Senhor, e os justos que creem nisso digam amém. Amém. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Você teve coragem de levantar nesse domingo fazendo menos 3 graus abaixo de zero. Você ama Jesus de verdade. Veio com cobertor, veio de touca, veio de casaco, veio de cachecol, mas você veio. Aleluia. Muito bem, servo bom e fiel. Glória a Jesus. Na hora que o pastor fez aquele apelo da calçada, você falou: eu vou estar nessa calçada. Estou apelando agora, né? Não, olha, eu vou estar, diz, conta comigo. Amém. Muito bem, servo bom e fiel. Amém. Mas eu creio, nós ouviremos isso. Diga glórias a Deus. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim: servo bom e fiel. Você é servo bom e fiel. Nós somos servos bons e fiéis. Fosse fiel um pouco,
naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, sobre o muito te colocarei. Tá? Entra no gozo, na alegria, no descanso, na prosperidade. Olha, na vitória do teu Senhor. Amém, Jesus. E essa passagem aqui, né, diz: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Acredita, amado, olha, seja fiel em tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. Amém. Seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Essa é uma característica do justo. Ele é fiel em tudo aquilo que ele tem. E a Bíblia diz: olha, como nós somos fiéis em tudo aquilo que temos, o Senhor nos colocará sobre muito. Por quê? Quem administra o que é pouco, amado, tem capacidade de administrar o que é muito. Por isso que tem, já comentamos isso daqui, né? Estou caminhando nos finais, igreja. Por isso tem pessoas que falam assim: se eu tivesse 1 milhão. Deus sabe, amado, que aquela pessoa não pode ter 1 milhão. Ela não tem condições, ela não tem maturidade nenhuma. Ela não tem cabeça, ela não tem. Vai destruir a vida dela. Tem gente que não pode ter, amado. Não pode. Porque para administrarmos grandes coisas, temos que ser fiéis às pequenas coisas. E essa é uma característica de um justo. E os justos, mais uma vez, digam amém. Amém. Então, meus irmãos, Deus, em nome de Jesus, Deus falou ao teu coração nesta manhã. Deus trouxe essa paz, porque essa palavra traz paz ao meu coração, saber que eu faço parte da semente da salvação. Aleluia. Saber que eu faço parte, amado, de um povo que o Senhor chama de justos. Isso não é para me dar soberba, altivez, orgulho humano, não. Deus falou aos nossos corações uma vez nessa manhã. Aleluia. Amém, Jesus. Irresistível, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus só traz dor e frustração. Toda vez que você vê uma pessoa, amada, em dor, em frustração, em tristeza, se é um filho de Deus, ela está fugindo do Senhor, ela está resistindo ao Senhor. Não resista. Você que está ouvindo essa palavra em nome de Jesus, não resista ao Senhor. Não resista ao Senhor. Abrace, amado, em nome de Jesus, o teu chamado. Abrace em nome de Jesus o teu chamado, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, para ser. Amém. Recebe, amado, em nome de Jesus, na sua vida, o melhor de Deus. Amém. E você vai ver o melhor de Deus florescer na sua vida e nos seus caminhos. Creia, Deus é fiel. Diga assim: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus jamais nos deixará. Amém. E Ele tem desígnios eternos para a nossa história aqui nessa terra. Amém. Eu creio que o Senhor está diante de nós. O Senhor está diante Aleluia. dos justos, os filhos de Deus, do povo de Deus nessa terra. Eu quero orar pela sua vida antes de concluir esse culto, essa pregação em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez, ó Pai, por ouvirmos, Senhor, através do altar, através da tua palavra, Senhor, a confirmação que nós somos parte de um povo que o Senhor chama de justos nesta terra. Justos, ó Pai, salvos, escolhidos, predestinados, eleitos. Obrigado, Senhor, por essas características, Senhor Jesus, que fazem parte do teu povo, Senhor, da tua igreja, da tua eclésia. Aleluia. Nós cremos, ó Pai, como nós citamos aqui no nosso momento de ceia do Senhor,